Tu és tudo em nós, Jesus. Tu és a razão de nós estarmos aqui. Tu és a razão, Senhor, do levantar das nossas mãos. Tu és a razão, Senhor, Tu és o nosso tudo. Em Ti nós encontramos descanso. Em Ti nós encontramos segurança. Tu és a nossa fortaleza. Tu és tudo para nós. Nós nos deleitamos em Ti, Senhor Jesus. Ah, meu Deus, não há razão, Senhor, da nossa vida se não for Tu. Tu és o primeiro, Tu és o único, Tu és o digno. Recebe a honra, Jesus. Recebe a glória. Recebe a honra. Recebe a glória. Os nossos corações são Teus. As nossas vidas são Tuas. E nós Te adoramos, Jesus. Nós nos rendemos, Jesus. E nós queremos provar da Tua glória, ó Pai. Um pouco mais essa manhã. Nós Te adoramos, Jesus. Tu és o fôlego de vida. Tu és tudo em nós. E nós nos rendemos à Tua presença. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. E nós dizemos, como Teus filhos, como Teu povo, usa as nossas vidas. Usa as nossas vidas para levar o Teu amor, Senhor, para manifestar a Tua glória. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós dizemos a Ti, Senhor, mais uma vez: eis aqui as nossas vidas. Usa-nos, Senhor. Nós Te amamos. Nós Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Você pode tomar seu assento. Obrigado, Ministério de Música. Deus é bom. Amém? Você pode dizer: Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. E nós temos provado e visto que o Senhor é bom. Aleluia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafael, pastor Rafael, sou casado com a Sofia. E nós temos então 4 filhos: o Isaac, a Alice, a Ange e a Aurora. E nós chegamos cá em Portugal, acho que nem 2 meses ainda. Então eu posso ver que a igreja Verbo da Vida Porto é uma igreja internacional, amém? Tem gente de muitas nações e vai chegar muita gente ainda. E tem muita gente do Brasil aqui, e de diversas regiões do Brasil. Talvez tu tenha percebido pelo meu sotaque, eu sou gaúcho, sou do Rio Grande do Sul, e estou a aprender, a falar aí como os portugueses falam. Então já peço perdão de antemão, porque eu não sei falar ainda, irmãos, como os portugueses. Na região que eu moro, a gente fala tu, não sei como que é para vocês, mas eu tenho muita dificuldade em falar você, porque sai o automático tu. E por que eu falo isso? Porque até na escola dos nossos filhos, um deles foi chamado a atenção por falar tu. A professora disse que não pode falar tu, a não ser que seja muito próximo da pessoa, que tu é algo mais íntimo. Então a professora chamou a atenção de um dos nossos filhos para ele não ficar falando tu. Só que a gente não sabe falar você. Então se eu falar alguma coisa que tu não entenda, me procura no final, mas vai dar tudo certo, Como um bom verbiano, nós vamos chegar a um bom lugar. Amém? Amém. Então, a palavra que eu quero ler com vocês se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Pode abrir tua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. A partir do verso 1. E esses dias, então, estava fazendo meu devocional, meu momento com Deus, e o Senhor falou comigo, há uns dias atrás, a respeito disso, que a gente vai ler agora. Então nós vamos ler uma história do rei Josafá, e eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que Deus compartilhou comigo. Então a palavra do Senhor diz assim:
2 Crônicas 20, a partir do verso 1. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não o destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Até aqui. Então eu vou ir decorrendo essa história. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pelo Velho Testamento. E quando sabe que o Velho Testamento ainda vale nos dias de hoje. Tem algumas pessoas que querem descartar o Velho Testamento por ser da Velha Aliança, por ser sobre a lei, mas a palavra do Senhor não muda. Deus não muda, os princípios não mudam. A própria palavra de Deus diz que toda a palavra é divinamente inspirada por Deus para nos corrigir, para nos instruir, para nos edificar. É toda a palavra de Deus. E tudo aponta para Cristo. Paulo diz que o que está na velha aliança serve para nós, da nova aliança, como exemplo das coisas que passaram, como exemplo do que fazer, como exemplo também do que não fazer. Amém? Pois então, nós estamos aqui mais ou menos 870 anos de Cristo, logo depois que o reino se dividiu, sul e norte. Então havia o reino de Israel, o reino de Judá, e aqui nós estamos a falar então de Josafá, que era o rei de Judá. Nessa divisão nós temos o reino de Israel, que a Bíblia diz que era um povo que desagradava muito a Deus. O rei contemporâneo de Josafá era o rei Acabe, aquele que era esposo de Jezabel e que mandou matar o profeta Elias. Então é nesse tempo que está tudo acontecendo. E o reino de Israel, ele era marcado por muita idolatria, muita corrupção, diferente do reino de Judá, de Josafá. Isso significa que Josafá não tinha erros? De forma alguma. De forma alguma. Mas Josafá, ele era diferente. A Bíblia diz que ele inclusive foi repreendido pelo Senhor porque ele fez uma aliança que não deveria. E aqui eu quero abrir parênteses para dizer que nem toda aliança do Senhor pode parecer muito boa, mas nem toda aliança, nem toda conexão é divina. Mas o profeta disse para o rei Josafá assim, por causa dessa aliança que você fez, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe algo de bom em você. Então aqui, nesse episódio da velha aliança, a gente já pode ver a misericórdia de Deus operando na vida de Josafá. Deus falando, contudo, existe algo de bom em você. E o que Josafá faz? Ele restaura a ordem na adoração, ele acabou com a idolatria, e a Bíblia diz que ele buscou a Deus de todo o seu coração.
E ele chamou todos os levitas, ele falou assim, vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro, no temor do Senhor. Então Josafá é um rei que vai agradar ao Senhor, que vai desfazer a idolatria, derrubar os ídolos, restaurar a adoração, vai trazer uma ordem para os levitas. Ele já se posiciona, ele tem um posicionamento diferente dos outros reis, e é disso que a gente vai falar hoje, de posicionamento, porque muitas das coisas que a gente vive hoje, é do posicionamento que nós tomamos. É muito fácil colocar muitas coisas na conta de Deus, muito fácil colocar muitas coisas na conta do próprio adversário, do diabo. Isso aconteceu porque o diabo me atacou, isso aconteceu porque é a vontade de Deus que seja assim, afinal de contas Ele é soberano. E a gente acaba tirando a nossa parte da nossa responsabilidade, de como nós temos que nos posicionar diante de Deus, diante do próprio inimigo, diante dos homens e diante das circunstâncias que se levantam contra nós. Esse momento então ele é atacado pelos moabitas e ele se sente injustiçado. Injustiçado por quê? Porque quando ele teve a oportunidade de atacar os moabitas quando eles estavam indo para Canaã, eles não atacaram. Deus mandou eles preservarem esse povo. E agora eles estavam sendo atacados por esse povo que eles preservaram anos atrás. Então ele se coloca diante de Deus: Senhor, olha só, isso aí não está certo. A gente poupou a vida deles. E agora olha como eles estão nos retribuindo. Eu estou me sentindo injustiçado por conta disso. E o ponto 1 então que nós vamos entrar aqui é sobre consultar o Senhor. E eu vou lendo alguns versículos que a gente leu. Se tu quiser acompanhar, pode acompanhar. 2 Crônicas 20, eu vou ler agora o verso 1 ao 3. Para a gente ir relembrando da história, agora a gente vai vendo o que o Senhor fala conosco aqui. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, você pode repetir, alarmado? Alarmado. Josafá decidiu consultar, fale comigo, consultar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer circunstância da nossa vida? Consultar o Senhor. A Bíblia diz que Josafá, então, ele ficou alarmado, e não tem nada de errado em ficar alarmado. Nós somos o povo da fé? Amém. Agora, por conta disso, nós não podemos ficar alarmados? Nós podemos ficar alarmados, sim. A gente não precisa fazer de conta que um problema não existe, que a gente não tem dificuldade. Não precisamos fazer de conta de que não existe alguma circunstância ruim. Podemos, sim, como povo da fé, ficar alarmados. Mas é nesse momento que vem a hora de consultar ao Senhor. O que a palavra do Senhor diz a respeito disso? O que o próprio Deus diz a respeito disso? A gente precisa cuidar de, por causa do costume, do jeito que a gente faz as coisas, perder esse temor de consultar o Senhor em todos os momentos. Josafá, ele já tinha tido experiência de guerra. Ele poderia simplesmente ter reagido. Ele poderia, com orgulho, ter juntado o exército dele, atacado. Ou ele poderia, com medo, como houve outras ocasiões, de se render e, não vou lutar contra ti, toma o meu povo como escravo, mas poupa a nossa vida. Ele podia tomar algumas decisões, mas ele, consultou ao Senhor. Então ele poderia ter analisado a situação e tomado outra decisão? Poderia. E Deus nos deu uma mente? Sim. Deus nos deu uma mente. E é correto a gente seguir a direção da nossa mente, do conhecimento que nós temos, se nós não tivermos uma outra direção do Senhor. É correto usar da sabedoria que nós temos, da sabedoria que o próprio Deus nos deu. Mas tem algo que eu aprendi, que a gente não deve ir tão depressa ao ponto de não conseguir retroceder, caso Deus nos dê uma instrução diferente durante o caminho. Precisamos consultar o Senhor,
muitas vezes as direções do Espírito, elas não fazem sentido quando a gente compara com as direções que tem na nossa mente. Na maioria das vezes eu quero dizer que as direções do Espírito podem não fazer sentido. E a gente vai ver que essa direção que Deus dá no final aqui, realmente, humanamente, não faz sentido nenhum. Então o que Josafá faz? Ele consulta o Senhor e ele convoca o povo para um jejum. Esse jejum não é simplesmente parar de comer, uma abstinência de alimentação, mas é realmente ele demonstrando junto com o povo uma dependência do Senhor. E o detalhe que faz toda a diferença aqui é que ele vai consultar ao Senhor. Só que essa palavra aqui, consultar, ela tem um segredinho aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, que é sobre posicionamento. Essa palavra consultar em outras versões está como buscar, mas sabe o que ela quer dizer no hebraico? Essa palavra quer dizer recorrer, requerer ou procurar com uma exigência. É como se fosse um requerimento. Quando a Bíblia está dizendo que Josafá foi consultar a Deus, essa palavra ela tem o sentido de que o rei Josafá chegou diante de Deus com um requerimento. Me entendam bem, uma exigência. Exigir de Deus? Mas calma aí que tem equilíbrio nisso. Não é colocar Deus na parede de forma alguma. Mas isso me lembra algo que Jesus falou lá em João 15,7, que diz assim, pode só escutar. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe o que essa palavra pedirão quer dizer também? A mesma coisa do que essa consultar que nós acabamos de ler do rei Josafá. Então, o quão audacioso tu pode ser numa oração? Quais são os teus direitos? Com que postura tu pode chegar diante de Deus? Até que ponto, tu pode ser ousado na oração com o Senhor? Quais são os limites para essa ousadia? Quais são esses limites para falar com Deus? Essa palavra no grego que Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, pedirão o que quiserem ao Pai, Ele vos concederá, ela também significa requerer. Mas isso não significa que tu pode ser arrogante com Deus. De forma alguma. O pastor Rick Renner, ele ensina que essa palavra ela é usada para uma pessoa que se apresenta diante do seu superior e ela pode insistir ou exigir que a sua necessidade seja atendida, mas ela fala com respeito e honra. É uma ideia de alta expectativa em receber aquilo que pediu. Amém? Então essa pessoa sabe o que precisa e essa pessoa ela está tão cheia de fé que ela chega diante de Deus sabendo que vai receber aquilo que pediu. Por que isso? Porque tem uma chave aqui. Jesus está dizendo que é se permanecerem em mim. Se a palavra do Senhor fizer morada no nosso coração, a gente nunca vai pedir algo que esteja em desacordo com a vontade dEle. Precisa chegar assim no momento que a palavra de Deus transforme tanto a nossa mente, que a gente já sabe o desejo de Deus e a gente já sabe o que vai orar. E pronto, está feito. Quando a gente ora, está feito. A gente vai chegar diante de Deus com uma oração, com ousadia, mas a nossa mente, nosso coração, a nossa mente está tão transformada, renovada pela palavra, que quando tu chega diante do Senhor, tu já sabe aquilo que tu pode pedir, tu sabe o que é a vontade dEle, o Espírito te revela aquilo que é para a tua vida, e aquilo que não é, tu já nem ora. Então Deus ele quer te atender. Na verdade, Ele está só esperando tu te posicionar com base naquilo que Deus já falou. Com base naquilo que Deus já falou na palavra dEle e com base naquilo que Ele já falou especificamente também para a tua vida. E é isso que Josafá faz. Ele busca de Deus, ele requer de Deus, ele requereu do Senhor. E a gente vai ver isso a seguir. Vamos examinar o texto aqui. Ponto 2 é que ele se firma em uma aliança, em algo estabelecido. 2 Crônicas 20, vamos para o verso 5 agora. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados. Olha o que ele fala. Não és tu o Deus que está nos céus?
Tu governas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel teu povo e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante desse templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá aqui ele está retomando uma oração que Salomão fez lá atrás, quando ele terminou de construir o templo. Mas olha como que o rei Josafá fala: não és tu o Deus que está nos céus? Agora eu quero te perguntar, Josafá estava com dúvida de onde Deus estava? Não estava com dúvida. Sabe quando a esposa chega para o marido e diz assim: olha aqui, tu não vai consertar isso aqui? Tu não vai trocar essa lâmpada? A máquina de lavar está estragada, tu não vai providenciar o conserto? Quando a esposa chega assim para o marido, ela está com alguma dúvida ou ela está requerendo algo do marido? Então é nessa posição que Josafá está chegando aqui para o Senhor. Não és tu Deus que está nos céus? Então Josafá, ele não está com dúvida de onde Deus está. Mas ele está aí assim, no sentido de: Deus, tu está aí em cima, nós estamos aqui embaixo sendo atacados, e a gente tem uma aliança contigo, Senhor. Eu sei que tu vai fazer alguma coisa, mas nós temos uma aliança contigo. Então, e de fato é isso. Ele cobra ali: não és tu que deste dessa terra para sempre aos descendentes. Presta atenção no que ele fala: não és tu o Deus que deste essa terra aos descendentes do teu amigo Abraão? Ou seja, tu nos deu a terra e agora vai deixar a gente perder ela, aquilo que tu me deu? Tu entende que Josafá está relembrando Deus de uma promessa? Ou seja, é claro que Deus faz, desde que a gente esteja andando segundo a vontade dEle. Isso não está parecido com aquilo que Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes. Consegue notar que o princípio não muda? Josafá ele não está orando com base no medo. Ele não está orando com base num desespero. Apesar dele ficar alarmado, ele está orando baseado numa promessa, numa aliança. Aqui nesse texto ele está se apoiando numa aliança, que é a identidade do povo. Olha o que ele fala para Deus: essa é a terra que tu deste aos descendentes do teu amigo Abraão. Ele está usando a própria palavra como argumento a Deus. Por quê? Porque lá atrás Deus falou com Abraão: toda essa terra de Canaã, que ele estava agora, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a vocês e seus descendentes, e serei o Deus deles. Então o rei Josafá, ele chega diante de Deus cobrando, no bom sentido, me entendam bem, mas ele chega reforçando e confessando uma aliança que eles tinham, que era a aliança que Deus havia feito com Abraão. Olha só, Senhor, tu fizeste uma aliança com o teu amigo Abraão. Tu não vai fazer nada agora? E na nossa aliança, meu irmão? Em qual aliança que nós estamos? Nós não estamos na aliança de Jesus? Ele chega lá dizendo: tu fizeste uma aliança com teu amigo Abraão. E na Bíblia não está escrito que nós hoje, nessa aliança em Cristo, nós não somos apenas servos, mas agora nós somos amigos de Deus. Nós estamos numa aliança superior, com superiores promessas. Nós sabemos onde nós estamos, em quem nós estamos. Amém? Então, nós estamos numa aliança que é através do sangue de Jesus que te comprou. É essa aliança que nós estamos, a aliança do sangue de Jesus. Existe alguma necessidade? O Senhor supre todas as minhas necessidades. Existe enfermidade? O Senhor levou sobre si. Hoje eu sou curado, hoje eu sou sarado. É nessa aliança que nós andamos. E Josafá aqui ele está cobrando Deus de uma aliança. Continuando, ele ora com medo e ousadia, mas ele ora com humildade diante de Deus. Vamos lá para o versículo 12.
pular um pouquinho agora. E ele continua assim. Ele continua indagando Deus. Olha só. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, mais uma vez aqui, não irás tu julgá-los? Ele está aqui de uma certa forma cobrando a Deus. E isso não tem nada a ver com arrogância, mas tem a ver com posicionamento. Ele chega com ousadia diante de Deus. Ele chega sabendo a quem ele serve. Ele chega sabendo as promessas que ele tem. Então, ele estava num momento de desespero aqui. Vocês concordam? Momento de desespero. Ele está dizendo aqui, ele reconhece que não tem força, mas qual que é a confissão dele? Os nossos olhos se voltam para ti. Você pode repetir? Os nossos olhos se voltam para ti. E a palavra do Senhor diz isso em Hebreus 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus também diz que nós temos intrepidez, ousadia pelo sangue de Jesus, mas devemos guardar a nossa confissão. 2 Timóteo também diz que nós não temos um espírito de medo, de covardia, mas nós temos um espírito de poder, amor e equilíbrio. Tu consegue enxergar Josafá com medo no sentido de ser um covarde aqui nesse texto? Não, não tem covardia aqui. Ele chegou alarmado, outras versões falam com medo, mas essa palavra também quer dizer temor e reverência. Não é covardia. Ele chega diante de Deus com uma posição que sabe aquilo que Deus falou. Isso me lembra Jesus lá no barco. Quando Jesus disse para os discípulos, passemos a outra margem, e acredito que a maioria aqui sabe a história, que veio uma tempestade, os discípulos ficaram assustados, acharam que iam morrer, e Jesus ele levanta e o que ele diz para ele? Tímidos, homens de pouca fé, pequena fé, tímidos. Sabe o que essa palavra significa? Covardes, tímidos. E o interessante é que essa palavra usada aqui, tímidos, ela só aparece nessa história do barco, e depois ela aparece lá em Apocalipse 21:8, que diz assim, que os tímidos ou covardes não herdarão o reino. Ele coloca os tímidos, a palavra do Senhor coloca os tímidos, que é essa mesma palavra que Jesus usou no barco aqui, no mesmo time dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras e por aí vai. Tímidos. Por que Jesus chamou eles de tímidos? Se Jesus repreendeu é porque ele aguardava uma outra posição dos seus discípulos. E não uma posição de timidez e de covardia. Existe um posicionamento, posição numa palavra. Josafá, ele ficou desesperado se jogando ao chão aqui? Não ficou, ele ficou alarmado. Mas ele pediu socorro com base numa promessa, com base numa palavra dita. Consegue entender a diferença? De um posicionamento. Deus não vela pela sua palavra? Então, se a gente chegar diante de Deus, a gente não precisa cobrar Deus das coisas, mas o próprio Senhor, ele vela pela sua palavra. Ele sabe que se nós permanecermos nele, a vontade dele vai ser feita na nossa vida. Então eu quero te perguntar aqui, qual é a promessa que Deus fez para ti? Qual é a promessa que Deus fez para ti através da sua palavra? Qual é a promessa que Deus fez para ti através do Espírito dele, através de profecia? Qual é a promessa, a palavra que o Senhor deu para a nossa igreja, Verbo do Porto? O que Deus falou aqui? Como que a gente tem se posicionado diante da promessa, diante dos ataques, diante da circunstância, com uma postura de que não vai dar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Ou com uma postura posicionados na palavra, com base naquilo que o Senhor falou? Vocês acham que só porque Deus falou e deu uma promessa, não tem afronta do inimigo?
Quantas vezes o Senhor fala algo forte ao nosso coração e no dia seguinte já vem uma afronta do inimigo, a gente já quer desistir, largar tudo. Tudo que Deus falou não vai acontecer. Acho que não é verdade, acho que é mentira. Não é porque Deus deu a terra lá para o povo de Israel que eles não precisariam lutar por ela. A Bíblia é bem clara em relação a isso. Deus disse que Ele havia dado Jericó a eles. Mas isso não queria dizer que eles tinham que ficar sentados esperando Deus fazer alguma coisa. Eles precisavam andar em volta e bradar, dar um grito. Direção que parece loucura. Porque dar um grito depois que a muralha já caiu é fácil. Mas agora dar um grito antes para a muralha cair, exige posição de fé. Exige obediência naquilo que o Senhor falou. Então tu pode dizer, Senhor, eu estou aqui, eu estou fraco, mas Senhor, na minha fraqueza é onde a Tua força se manifesta. Senhor, sozinho eu não posso, mas Tu falaste comigo, os meus olhos estão em Ti. Eu me posiciono, Senhor, com base naquilo que Tu falou comigo. E qual que é a tua posição nessa nova aliança? A tua posição? Qual é a tua posição hoje? O que a Bíblia diz que você está posicionado como? Eu amo esse texto. Você está posicionado, meu irmão, assentado em Cristo, em regiões celestiais, no lugar das bênçãos. Nós estamos nesse mundo, mas assentados em Cristo. Essa é a nossa posição de filhos de Deus, assentados em Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Você pode dizer, eu estou assentado em lugares celestiais. Eu fui abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. Aleluia! Essa é a posição que o Senhor te deu como filho diante de qualquer circunstância. E sabe que há uns anos atrás, eu quero contar um testemunho aqui, Deus falou comigo. Deus fala muito comigo através de situações familiares, né? Nessa época que Deus falou comigo a respeito disso que eu vou compartilhar com vocês, eu tinha só o Isaac, a Alice e a Ange, a Aurora não tinha nascido ainda. Mas Deus falou comigo sobre posicionamento. Eu e a Sofia, a gente tinha feito uma viagem, uns anos atrás, nós fomos para a Suécia. E lá na Suécia a gente provou de muitas coisas que no Brasil não tem. Dentre elas, algo para nós muito atípico, que era presunto de cavalo, que no Brasil eu nunca tinha visto isso. E lá tinha muitas frutas azuis, que em Porto Alegre tu encontra, hoje tu encontra, naquela época tu não via muito. Mas até tem nos grandes mercados assim, mas tinha muitas frutas azuis. E Deus falou comigo assim, Rafael, imagina tu chegando em casa e tu colocando na mesa de café da manhã tudo que tu tem de costume. A manteiga, o presunto, o queijo, o requeijão, o pão, o bolo, o suco, e tu bota esse presunto de cavalo e tu coloca as frutas azuis ali na mesa. Está toda a família sentada e os filhos estão ali. A Sofia provou comigo disso. Ela sabe o que era o presunto de cavalo, ela sabe o que era lá as frutas azuis. Mas os meus filhos não estavam na viagem. Então, quando um deles viu, não vou dar os nomes aqui para não expor ninguém, mas quando um deles viu, olhou para aquilo, o que é isso? Eu não sei o que é. Deve ter sido até bem caro isso aí. Eu não vou provar. Não quero. Deixa para os outros. Não quero arriscar. O outro filho olhou e falou assim, pai, o que é isso? Expliquei para ela. Isso que nós conhecemos lá na Suécia, tal e tal. Posso comer? Pode comer. E de fato, muitas vezes nós chegamos meio sem confiança diante de Deus. Senhor, o que é isso? Eu posso? Deus na graça, no amor, na misericórdia, pode, meu filho, é teu, usufrui. Mas eu tenho um outro filho mais ousado, que ele já viu na mesa, se o meu pai colocou aqui é bom, se o meu pai colocou aqui é para mim, e ele já chegou comendo e botando no pão e comendo, que gostoso, de onde que é isso, que coisa boa, eu quero mais. Pode pegar mais, meu filho,
pode repetir. Consegue entender aqui que não tem privilégio para nenhum dos meus filhos, mas a diferença é de como cada um deles se posicionou sentado à mesa? Eu, como pai, já disponibilizei. Mas a diferença toda, conseguiu pegar? Ninguém tem privilégio sobre o outro. A diferença é a forma como cada filho se posiciona diante daquilo que Deus já colocou na mesa. Diferença é como cada filho se posiciona diante daquilo que Deus já escreveu em sua palavra, diante daquilo que Deus já falou ao teu coração, diante daquilo que Deus já te deu, diante daquilo que está tudo disponível para ti. Josafá se posicionou. Te posiciona com base naquilo que Deus já falou para a tua vida. E aqui eu estou indo para a conclusão agora. Josafá, então, ele vive uma promessa. E a palavra de Deus diz assim, 2 Crônicas 20:15: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. 17: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. A Bíblia diz então que depois dessa palavra, todo o povo se juntou e se prostrou em adoração ao Senhor, e os levitas começaram a cantar em alta voz. De madrugada eles saíram, e Josafá, fortalecido no Senhor, ele diz assim: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão vitória. Então a Bíblia diz que um grupo foi à frente, louvando a Deus: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E o próprio exército inimigo fez o trabalho de se confundir, de se matar uns aos outros. O povo de Judá não precisou fazer nada. Por quê? Porque lá atrás, Josafá se posicionou. Ele poderia ter agido, mas ele decidiu convocar o Senhor, ele decidiu chamar o povo para um jejum. E o Senhor deu uma direção: tomem suas posições, permaneçam firmes. Irmãos, não é através do choro, do desespero que a gente vai viver as promessas de Deus, mas é diante de confiar naquilo que o Senhor já falou e que está escrito na sua palavra. Irmãos, se nós não usufruímos, é porque nós não nos posicionamos com base numa palavra já recebida. Se nós não usufruímos, é porque nós não nos posicionamos diante de uma palavra já recebida. O rei Josafá, eu já falei aqui, ele poderia ter outras posições aqui. A Bíblia não esconde quando um servo toma uma decisão errada. Ele podia ter recuado, podia ter oferecido o povo como escravo, poderia ter ido na força dele e poderia ter tido uma grande derrota, mas ele reconheceu a situação, ele reconheceu a fraqueza que ele tinha, mas ele se posicionou diante de Deus. Deus, nós temos uma aliança, daqui para frente eu não posso mais. Agora, Senhor, chegou a tua hora de agir. Agora, Deus, é contigo. Nós temos uma aliança. Direção recebida. Josafá, ele recebeu uma direção. Humanamente, uma direção muito doida, né? Vocês se posicionem e fiquem parados diante de uma guerra. Mas foi uma direção cumprida e foi uma vitória recebida. Resposta recebida. E eu quero te convidar agora, o grupo de música pode subir, por favor? Quero te convidar você a examinar o seu próprio coração. Nós somos ensinados: examine-se a si mesmo. Nós podemos nos examinar, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, aquele que sonda os nossos corações. E eu quero que tu te examine, traz à memória aí aquilo que te dá esperança, traz à memória tudo aquilo que o Senhor já falou.
a respeito da tua vida. Traz à memória aquilo que Deus falou para a tua vida. Vê onde tu estava ontem, onde tu estás hoje, onde tu poderias estar. Sonda o teu coração aí, através do poder do Espírito de Deus, e veja se não tem algo que você não está usufruindo hoje por falta de um posicionamento teu lá atrás. Veja se existe algo que tu não estás vivendo por uma falta de um posicionamento diante de Deus, um posicionamento diante do inimigo, um posicionamento diante do povo, um posicionamento diante das circunstâncias. Eu me lembro da nossa parte, quando nós recebemos algo de Deus, Deus não trabalha sozinho. Nós temos sempre a nossa parte a fazer, a nossa posição a tomar. Eu lembro das palavras de Paulo a Timóteo, onde ele disse: não negligencie, Timóteo, ou seja, não despreza o dom que te foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, Timóteo podia desprezar aquilo. Ele precisava se posicionar de uma forma a não desprezar aquilo que ele recebeu do Senhor através de imposição de mãos, através de profecia. Não despreza, mas seja diligente, ou seja, cuida, te aplica, medita, imagina aquilo que eu falei contigo, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente, isso é um imperativo do Senhor para nós, dedique-se inteiramente naquilo que eu depositei na tua vida, e o texto diz aqui, para que todos vejam o teu progresso. Ou seja, Deus te deu algo, mas não é porque Ele te deu algo que tu vai ficar parado, sem fazer nada, esperando a promessa se cumprir. Não é porque Deus te falou algo que está na palavra dEle, que tu vai ficar inerte, sem fazer nada. Existe a tua parte de posicionamento diante da circunstância, existe um posicionamento diante da aliança que nós temos com Deus. Nós não ficamos parados, e nós sabemos que a fé tem o quê? Uma ação correspondente. A fé tem uma ação correspondente. Irmãos, na Bíblia, grandes milagres, eles eram operados por homens simples, mas que agiam com base numa palavra dada. Você pode colocar de pé? Na simplicidade do Evangelho, mas no poder do Evangelho, você pode fazer grandes coisas em nome do Senhor. O próprio Jesus disse que nós faremos obras maiores, mas precisa haver uma posição. Olha só, no povo de Israel, presta atenção nisso, haviam gigantes lá, mas quando nós lemos a história, nós entendemos que não foram os gigantes que não deixaram o povo de Israel entrar na terra prometida. Não foram os gigantes, porque tiveram 2 e mais uma geração toda que entraram. O que impediu uma geração inteira de entrar na Canaã e viver uma promessa não foi gigante, foi o posicionamento deles, de medo, de covardia, daquilo que Jesus repreende os discípulos: covardes, tímidos. Eu espero outra coisa de vocês, um posicionamento com base na posição que Deus te deu, com base onde você está sentado, com base na aliança de sangue que você está, uma posição de filho. E sabe, irmãos, a confissão, ela estabelece um limite daquilo que a gente vai viver. Aquilo que nós temos confessado vai limitar o que nós vamos viver. E o que tu tem confessado? O que tu tem confessado? Qual tem sido a tua posição? Não vai dar, é difícil, isso aí é caro, é para outro, deixa outro provar, eu não preciso disso. Ou você vai ser aquele filho que diz: eu sou um filho comprado pelo sangue de Jesus, eu sou um filho cheio do Espírito de Deus, eu sou um filho que vai viver tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Eu sou um filho que eu até enxergo as circunstâncias, eu posso até ficar alarmado,
mas eu me posiciono com base numa aliança que eu tenho com o Senhor. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei que o meu Deus não me desampara, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei que para Deus não é impossível, eu também sei que tudo é possível àquele que crê, e eu sou aquele que crê. Eu não sou o que retrocede, eu sou o que avança para a palavra. Eu sou aquele que vive na plenitude o que o Senhor tem para nós, porque eu me posiciono, porque nós nos posicionamos. Nós não precisamos ficar com medo do inimigo, nós não precisamos nos calar. Tudo que o inimigo quer ver é o povo de Deus com a boca fechada. Mas aqui no Verbo Porto ele não vai ver um povo com a boca fechada, porque nós somos o povo que medita dia e noite, nós somos o povo que confessamos a palavra de Deus, nós somos o povo que nós vivemos estabelecidos na promessa daquilo que o Senhor já fez para nós, que Ele já conquistou. Está consumado, está conquistado, a vitória foi dada. Te posiciona como vitorioso e usufrui tudo aquilo que o Pai colocou diante de você na mesa. Usufrui de tudo aquilo que Ele colocou para você. Mas, meu irmão, você precisa confiar naquilo que Deus colocou diante de ti. Você precisa esticar o braço, você precisa levar até a boca e provar e comer das delícias que o Senhor proporcionou para você como filho. Mas precisa uma posição. E nós não estamos numa igreja de tímidos. Não é timidez, meu irmão. A Bíblia não fala, quando fala em timidez, ela não está falando daquela pessoa mais introspectiva, mais fechada. Não é nada disso. Timidez é covardia, é medo, é não agir segundo aquilo que Deus falou, porque olha para a circunstância e fica duvidoso daquilo que Deus falou. Tiago diz: vocês que têm dúvida, vocês acham que vocês vão alcançar coisa alguma do Senhor? Não. Mas nós somos o povo da fé que tem a certeza, a convicção, que proclama, que confessa a palavra, que não esmorece. Que a circunstância pode estar ali à nossa frente, mas nós dizemos: não, a palavra diz assim. Mas eu estou passando por um momento de enfermidade, o sintoma está ali, mas a palavra diz que eu sou curado. A palavra diz que Jesus já levou, e aquele que levou Ele não traz de volta. Ele levou, eu posso viver em cura divina, eu posso andar em santidade. É possível andar em santidade, é possível andar em prosperidade do Senhor. É possível, o Senhor já deu, Ele já conquistou. O inimigo foi derrotado, humilhado, e o Senhor deu algo muito precioso para você. O que você tem feito que o Senhor colocou nas tuas mãos? Josafá, ele se posicionou requerendo algo do Senhor. Ele se posicionou, ele confiou. Ele recebeu uma instrução muito doida: fica lá diante do inimigo sem fazer nada, canta. Canta. E o que o povo de Deus faz? Nós louvamos ao Senhor. E o nosso louvor confunde os inimigos. O nosso louvor, ele sobe diante do Senhor, e nós alegramos o nosso Pai com o nosso louvor, com a nossa vida de fé, de gratidão. Aleluia, aleluia, aleluia. Josafá, ele obedeceu fielmente o que Deus disse, e ele viveu a promessa daquilo que Deus tinha. Amém? Quantos vão viver a promessa do Senhor aqui? Quantos vão se posicionar como filhos? Quantos vão se posicionar como filhos? A palavra diz, está escrito, o Senhor me falou. Eu não tenho dúvida, porque o meu Pai me falou. Eu não tenho dúvida, porque o meu Deus me disse. Eu não vou retroceder, porque o meu Pai me falou. E aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não retrocede, Ele não volta atrás.
Ele é bom em todo tempo. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós Te louvamos, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos, porque nós podemos confiar na Tua palavra. Tu não és homem para mentir. Se Tu falou, está falado, meu Deus. Se Tu falou, está falado, Senhor. Nós confiamos e nós somos o povo que se posiciona com base naquilo que Tu estabeleceste, que Tu escreveu, que Tu falaste para nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu amor que já nos dá todas as coisas. A Tua palavra diz, todas as coisas, e nós podemos usufruir disso. Aleluia. Irmãos, eu não conheço a todos aqui, e eu quero dar oportunidade. Talvez se existe alguém que não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, que não faz parte disso que nós estamos falando aqui, a falar aqui, dessa aliança com o Senhor. A palavra diz que para você se tornar um filho de Deus, existe um posicionamento teu, que é confessar a Jesus diante de Deus e dos homens. Você precisa confessar com a sua boca, crer no seu coração. Se você já crê no seu coração e ainda não fez essa confissão de fé, eu quero te convidar para fazer essa confissão de fé. Existe alguém que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador aqui nessa manhã? Existe alguém que quer fazer parte dessa aliança, que ainda não faz parte dessa aliança que nós vivemos? Alguém quer aceitar Jesus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador? Ou alguém estava afastado dos caminhos do Senhor e quer retornar à casa do Pai? Existe alguém? Não seja tímido, mas te posiciona com base naquilo que Jesus fez por você. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, você precisa confessar a Jesus como Senhor. O que é confessar a Jesus como Senhor? Dizer, ó Senhor, eu creio em Ti, eu sei que Tu vieste a este mundo, Tu morreste, ressuscitaste, subiste, vai voltar para me buscar. Essa confissão precisa ser feita. Então, se existe alguém, levante sua mão, nós vamos orar. Se quiser, procura alguém da liderança depois, mas não deixe de confessar Jesus. Se você não confessou Jesus ainda, não saia nessa manhã dessa igreja sem confessar o Senhor Jesus como teu Senhor, como teu único Salvador. Amém? Existe alguém com algum sintoma de enfermidade? A palavra diz que Jesus já levou. A palavra diz que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e o resto é com o Senhor, eles seriam curados. Existe alguém que gostaria de receber imposição de mãos, oração de cura? Ou estamos uma igreja vivendo saúde divina aqui? Aleluia! O Senhor é bom, o Senhor é bom, Deus é bom. Você pode dizer, Deus é bom, Deus é bom. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E nós queremos, Senhor, viver tudo aquilo, Senhor, que Tu planejaste para nós. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais um refrão da última música. Amém? Derrama a Tua glória em minha vida. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo
pelo meio mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Desse jeito. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou 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 vai